Vamos dar continuidade agora com o painel Inovação. A Carol já deu um spoiler aqui para gente. Vamos falar sobre o ósmio, o oitavo e último metal precioso que chega à joalheria brasileira. Como já diz o tema da palestra, o ósmio é o oitavo e último dos metais preciosos a ser introduzido no mercado, o metal mais raro do mundo e tem a maior densidade de valor, o maior módulo de compressão, a maior resistência à abrasão e a melhor blindagem contra a radiação gama e é um dos supercondutor em temperaturas ultra baixas. Então, muito curioso o tema que nós vamos falar com o Marco Saito, que já está aqui, que é Head de Operações do Osmium Brasil Institute na América do Sul, atua em ambientes corporativos e multiculturais há 30 anos nas Américas, Ásia e Europa. Nascido em São Paulo, Marcos é formado em Comunicação Social, graduação em MBA e pós-MBA pela USP, a Universidade de São Paulo, FIA e Illinois, no Institute of Technology em Chicago, além de possuir a certificação para conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Por enquanto é isso, e agora seja bem-vindo, Marco Saito, bom trabalho para você. Escutam bem? Ah, agora sim. Bom, falar depois da Carol e da Márcia Cross é trazer só pressão, mas um desafio, né? Principalmente em torno de algo que é inovador, algo que é novo. Vamos falar um pouquinho, né, da matéria-prima da história, que são os fatos históricos, né? Quando eu terminei minha universidade, eu fiz a minha primeira viagem internacional para Israel. Eu fui lá fazer um trabalho voluntário num kibbutz. E no meu primeiro voo, eu fiz uma conexão em Frankfurt para pegar o voo para Tel Aviv. Era um jovem asiático, com passaporte brasileiro em branco, em Frankfurt indo para Tel Aviv. O que esse rapaz, né? O que essa figura... Isso era início dos anos 90. O Muro de Berlim tinha acabado de cair e eu passei por uma entrevista na alfândega de quase 3 horas, até revistar o meu cabelo. E aí, naquele momento de reflexão, não tinha nada de errado, eu falei, bom, um dia eu vou trabalhar em algo em torno do multiculturalismo e talvez numa empresa alemã, né? Passado todo esse período, trabalhei em multinacional americana, trabalhei com famílias empresárias, fui presidente de construtora. Eu não vou falar o nome do instituto, mas é o Instituto de Introdução ao Mercado e de Certificação do Ósmio Cristalino. O ósmio, vocês já devem ter ouvido falar dessa marca de lâmpadas, Osram. Osmium, está na tabela periódica número 76, e RAM é tungstênio. As primeiras lâmpadas tiveram os primeiros filamentos em ósmio, mas como o ósmio é algo raro, escasso, converter isso para tungstênio, tem essas amostras num museu alemão, próximo a Munique. Só para vocês entenderem um pouco do que é o ósmio. E para falar, né, nos próximos minutos, eu vou falar o que é o ósmio, por que o ósmio e qual o papel do Instituto. O projeto Cronograma, ele começa em 1804, com a descoberta por um químico inglês. Ele descobriu o ósmio e até 2013 as aplicações sempre foram muito limitadas para a indústria de equipamentos de precisão, equipamentos médicos. A ponta da caneta tinteiro da Montblanc tem o ósmio. E como é raro, as aplicações foram muito limitadas. Em 2013, um cientista suíço, após 40 anos, conseguiu finalizar o processo de cristalização do ósmio. E aí houve a abertura do Instituto Ósmio Alemão. Em 2017, houve uma expansão de novos institutos, principalmente na Europa, na Áustria, França, Espanha, Eslovênia. E em 2019, fizemos a introdução ao mercado global. E em 2022, eu fiz a introdução aqui no Brasil. A minha meta é, nos próximos anos, cobrir os 13 países aqui da América do Sul, mas Costa Rica e Panamá dentro desse processo. Então, vamos lá. O Instituto Ósmio é uma organização
responsável pela certificação e distribuição do ósmio cristalizado no mundo. E para isso foi criado um banco de dados. É o único no setor de metal precioso que tem um código de identificação desde a primeira peça, tá? Como se fosse um blockchain. As duas aplicações do ósmio cristalino hoje, 95% vai para o setor de investimentos. Investidores privados, family offices, empresas de real estate, seguros de vida, eles adquirem ósmio para ser uma opção de reserva de valor e de composição aí dentro da carteira de investimentos. Algo em torno de 2% do que é alocado em investimentos, segundo a Ambima. E no caso de family offices, 2% dos investimentos são destinados a investimentos alternativos, como metais preciosos, obras de arte, e aí o ósmio se posiciona nisso. No início de 2022, eu propus ao Instituto Ósmio Alemão que fizéssemos uma abordagem para o setor de joias. Daí o início dos nossos contatos com o IBGM, o início de tentar posicionar o caso do Brasil para o Instituto, e isso foi bem sucedido em outubro do ano passado, quando houve o Simpósio Mundial de Ósmio na Croácia. Além de levar o caso do Brasil, eu fui levar também a agenda do ESG, do social, do meio ambiente e da governança corporativa. Como eu sou certificado em conselheiro de administração, eu achei pertinente e relevante trazer essa pauta para que começássemos a fazer o que é, né, para mim, se resume numa frase. ESG, ou você pratica, ou você explica. E daí houve, né, todo um movimento, junto com o Conselho Mundial de Ósmio, que fica baseado na Áustria, e aí onde nós temos aí uma agenda em torno não só das boas práticas de governança, mas também em torno do ISG. Bom, estou trazendo aqui um pouco da bandeira alemã, porque esse é o nosso ecossistema, né? Em termos de operação. O Instituto fica na Alemanha, onde nós fazemos a certificação e a introdução no mercado, a cristalização é feita na Suíça, e o Conselho Mundial de Ósmio fica na Áustria. Vamos lá. Fatos básicos do ósmio, né? Dentro dos 6 elementos do grupo de platina, ou dos metais nobres, ele é considerado o 8º e último metal precioso. Ele é raro, 22 toneladas é o que é projetado aí em termos de potencial de extração da terra. Ele é considerado mais denso e tem um brilho azul prateado único. Tá? E, né, ele é utilizado principalmente como reserva de valor e agora para o setor de joias. Só para vocês entenderem um pouco da densidade. O ósmio, comparado com o chumbo, ele é quase o dobro em termos de densidade. Se vocês pegarem uma bola de boliche, a densidade é 1,33. Deixa eu pegar aqui. Então, se você for comparar a densidade do ósmio com uma bola de boliche, isso pesaria 122,5 kg. Eu vou falar depois do preço, dos valores, mas só para vocês terem uma referência, seria uma bola de boliche de 150 milhões de euros. Em termos de raridade, ali é o Portão de Brandenburgo, né? Então esse, comparado com o ouro, é considerado de 1.500 a 4.000 vezes mais raro que o ouro. E o ósmio é como se fosse uma mesa. Opa. Essa é a quantidade de ósmio que a gente tem se falado, daí a raridade e o apelo de escassez. Okay? Falar um pouco sobre, né, alguns superlativos, estou sendo um pouco mais técnico, depois a gente vai um pouco, depois a gente segue no segmento de joias, né? Ele é considerado como o metal com modo de compressão mais alto que qualquer elemento, maior resistência à abrasão, supercondutividade a temperaturas próximas de zero. Contra a radiação gama, ele apresenta uma proteção altamente relevante. É o elemento mais estável, natural, mais raro da Terra. Para vocês terem uma ideia,
da raridade, são necessárias 10 mil toneladas ou 10 milhões de quilos de platina para se extrair 1 onça de ósmio. Daí a raridade. Então, ele é um resultado de um processo físico e químico, onde se reorganiza a estrutura dos átomos. Eu estou no stand 1G, lá eu posso mostrar, através de uma peça, esse mapeamento assim, de uma forma mais detalhada. Mas aí a cristalização, né, traz um grau de pureza com esse monte de 9 após o 99%. Tá? Estamos ali baseados na Baviera, da Alemanha, onde nós temos agora em abril do ano que vem, vamos fazer o nosso primeiro flagship store matriz na Europa. Nós temos um flagship store hoje nos Estados Unidos, na cidade de Jackson Hole, no Wyoming. Para efeito de curiosidade, no Wyoming, nessa cidade de Jackson Hole, ele é a cidade onde o Fed, o Banco Central Americano, faz a reunião todo ano. São quase 50, são 50 estados, 50 bancos centrais americanos que se reúnem lá, e é considerado o GDP, o PIB per capita, mais alto dos Estados Unidos. Então nós estamos lá com o Flagship Store, e é onde a gente faz esse nosso trabalho de divulgação, um pouco conectado também com o que a Carol falou e com a Márcia, com relação aí ao Old Money, com relação ao Quiet Luxury. Bom, o processo de cristalização, ele é conduzido por um laboratório na Suíça, e é um processo muito complexo. São 160 etapas até finalizar uma peça de cristal. Aqui são alguns mostruários. No nosso stand a gente tem algumas dessas peças para vocês verem. Esses discos são para investidores. E aqui que eu acho interessante, que traz um pouco de inovação e algo que pode ser diferenciado. Toda peça de ósmio existe um código de identificação próprio, e também existe um código de propriedade. O código de identificação, ele não muda, daí que torna esse metal único, né? Ele, não só pela sua característica de ser impossível de se falsificar, ele também é rastreado. E o código de propriedade, você pode mudar a propriedade conforme você pode fazer uma negociação, uma transação. Tá? Esse código de identificação nos permitiu acessar mercados chaves como Estados Unidos, Canadá, onde nós disponibilizamos essa base de dados para a alfândega desses países, e aí dali é feita toda a parte regulatória, de liberação alfandegária dos proprietários desse metal. Bom, como investimento tangível de longo prazo, voltando nos Estados Unidos, ele é considerado o investimento da próxima geração. Por que da próxima geração? Porque a geração Z, eles são muito pragmáticos. Eles, quando eles olham o ósmio, eles já projetam, né? Talvez daqui a 10, 15, 20 anos, se eu guardar isso num cofre, talvez possa pagar a minha universidade, o meu MBA. Então a gente tem casos muito interessantes de jovens da geração Z fazendo aquisição desse tipo de investimento tangível de longo prazo. E também, se olharmos para esse evento, temos aqui 3, 4, 5 gerações presentes aqui. Então envolve também esse pacto geracional que nós ouvimos também na palestra anterior, né, abordando essas tendências, né? Bom, aí nós temos também o ósmio cristalino, né, usado como incrustação em joias de luxo, acessórios e relógios, que eu vou mostrar na sequência. Aqui é onde nós estamos presentes, né? Nós somos o primeiro aqui no Brasil, nós abrimos recentemente no Chile e Argentina, e é onde nós temos institutos parceiros no mundo inteiro. Somos 1.300 pessoas nesse ecossistema, e atualmente são 15 mil proprietários de ósmio cristalino no mundo. Okay. Bom, vou fazer alguma comparação com o ouro. Em 2017, só para vocês entenderem a consistência da valorização desse metal, estava $1.456 por onça Troy. O ósmio, $870 por grama. Isso daria algo em torno de $27.060 por onça.
Em 2023, o ouro teve a sua valorização, foi a 1.844, o ósmio a 1.397 a grama, e se fosse comparado, 43.465 dólares a onça. Então, para vocês entenderem um pouco da consistência, da valorização que esse metal obteve durante esse período. Né? Mostra aqui um gráfico, está disponível num site chamado osmio.price.com, através de um algoritmo. O laboratório na Suíça, ele compõe a taxa de colheita, a taxa do ósmio, ou a taxa de estoque do dia, o que é cristalizado, e aí publica diariamente este preço. Vamos lá, são dois fatos interessantes agora, que é importante vocês entenderem um pouco do futuro do ósmio. Como subproduto da platina, existe uma previsibilidade de escassez da platina. Nós não podemos, né, prever exatamente ou colocar uma data ou uma quantidade de anos, mas isso pode acontecer talvez em 10, 15 anos. Caso isso ocorra, existirá um efeito chamado ósmio Big Bang. O que ocorre? Cada vez menos ósmio é disponível para a venda. E aí só vai estar disponível na mão de investidores ou dos possuidores que estão com uma peça guardada no cofre. Quando isso ocorre, a tendência é que ocorra uma forte variação nos preços e a valorização. Na sequência, seria o ósmio Finalt, que seria a diminuição da disponibilidade do ósmio na mão não só dos investidores, e indo para o setor de joias, que é o setor que hoje é 5% do mercado dos compradores de ósmio e 95% são os investidores privados. Então aí ocorreria a conversão, né? Aumentaria aí o segmento de joias, o consumo do ósmio, e aí feita uma peça, essa peça na mão do proprietário de uma joia, né, não mais existiria. Em 2026, nós havíamos planejado um marketplace para o ósmio. Isso estava nos planos porque é um metal, como investimento tangível de longo prazo, ele não tem uma liquidez imediata. E aí houve um endereçamento desse assunto para uma empresa independente, para que em 2026 fizesse esse marketplace. Esse marketplace ele já foi antecipado para esse ano, devido a principalmente dois fatores, né? Na época da pandemia houve um consumo, né, uma aquisição muito grande do ósmio cristalino, e agora nesse momento que nós estamos vivenciando de guerra na Ucrânia, na Rússia, também houve esse aumento de compra. Então esse marketplace está disponível através desse link, osmio-marketplace.com, e onde o proprietário de ósmio, através do seu código de identificação e o código de propriedade, disponibiliza lá e as transações são feitas de forma independente. Bom, vamos agora para o setor de joias e luxo. Aqui foi um desenho que nós fizemos através de uma das empresas coligadas ao Instituto Ósmio, onde fez esse colar. Esse desenho, dentro dessas peças, das duas primeiras peças aqui, dentro da numeração 1 e 2, foi criado um código de identificação nesse corte, nesse inlay. Essa criação, cada uma dessas peças tem uma peça de ósmio identificada, e daí criou-se essa peça. Essa peça ela está na Alemanha, e cada inlay, cada corte tem a sua identificação, tornando a peça não só, né, única, totalmente rastreada e com, né, um apelo aí, da raridade e do brilho do ósmio. Bom, essa empresa coligada ao Instituto chama Oslery, onde nós fazemos a parte de consultoria, de informação, desenvolvimento e customização das peças certificadas. Está disponível através do site oslery.com, e né, já fizemos, até estou com a Roseli Duque aqui da Guilherme Duque, nós produzimos a primeira peça de ósmio no Brasil, foi a toque de caixa, está disponível no nosso stand lá, está disposto lá para vocês darem uma olhada, e é um marco, né? Então eu queria te agradecer, Rose,
pela inovação, pela parceria e coragem de ter feito algo com a gente nesse momento, né, de inovação e que pede, né, para o mercado algo que seja não só rastreável, mas também sustentável e conectado à melhor prática de governança corporativa. Bom, dentro desse processo, nós tivemos curadoria de algumas marcas internacionais. A primeira foi a Hublot, que fez algumas edições limitadas de relógios. Tivemos também o Lisnardin e Uni, que já tem peças exclusivas de ósmio. Chapec, são relógios assim que ultrapassam os 6 dígitos de euros, né? Tem peças aí de 1/4 de milhão de euros sendo comercializados aí, daí o apelo de segregar valor com o ósmio em qualquer peça, seja através de um relógio ou qualquer outra criação. Para mostrar um pouco da parte de como a gente também vem atuando, como é o 8º e último metal precioso, esse ano a Forbes de Portugal fez um summit para mulheres e o troféu principal foi feito de ósmio. Então, diamante, ouro, prata, né? Então o ósmio acaba se posicionando também como algo premium. E houve uma inovação também da revista Forbes de fazer esse troféu como premiação das líderes que passaram por esse summit. Algumas marcas também de alta precisão. Esse é um fone, um headphone profissional da marca Ultrasonic. Esse pequeno nós temos no nosso stand, quem quiser visitar para conhecer. Nós estamos em negociação com um DJ famoso, ícone, com milhões de seguidores, para poder promover o ósmio através de uma ação de marketing com esse fone. Recentemente, na Áustria, foi lançado o violino novo mais caro do mundo. Esse violino ele é todo incrustado de ósmio, ele também tem rubi. E começou agora a rodar, fazer uma tour mundial. O valor desse violino, 3, 4 milhões de euros. E espero um dia poder trazê-lo para o Brasil, para a gente poder, né, fazer uma divulgação. Bom, uma das ideias de estarmos aqui na Fininger é de não só introduzirmos, fazermos a apresentação do ósmio, mas principalmente, junto com o designer, com os artistas e designers de joias brasileiros, poder fazer algumas criações e com essas criações a gente poder também mostrar nos eventos que nós participamos durante o ano. Como nós temos segmentos, né, do setor de joias, os family offices, alguns eventos do setor de luxo, onde estão os old moneys, nós queremos fazer a divulgação também com o objetivo de incentivar a exportação brasileira dos designers brasileiros, que traz muito de inovação. E isso só é possível através de parcerias com o IBGM, a própria Fininger e a Apex. Então a gente está dialogando, né? Até queria agradecer a Érica Mendes do IBGM, que tem dado um suporte muito interessante com relação a isso. Então esses são os segmentos que nós atuamos. E, para finalizar, aquilo que eu falei antes, né? ESG, ou você pratica ou você explica. Então, quando eu levei esse assunto para o Simpósio Mundial de Ósmio o ano passado, nós não só firmamos o compromisso, né, da nossa liderança com relação a esse tema, nós estamos com o nosso mapeamento de matriz de materialidade, uma vez que são 1.500 pessoas nesse ecossistema e quase 30 institutos ósmio espalhados no mundo, no sentido de fazer o mapeamento e começar a divulgar, não só dessas práticas, né, através do código de identificação, de poder trazer a rastreabilidade do metal e com isso, né, trazer o aspecto de governança, a origem de cada peça, a oportunidade de se rastrear e principalmente de agregar valor. Então, tanto o ósmio, o Conselho Mundial de Ósmio, quanto o IBGM, também somos afiliados à Câmara Alemã aqui no Brasil,
uma vez que somos o Instituto Alemão, a gente também tem essa agenda em conjunto para poder reforçar esse tema. Tá? E finalizando, né, aqui estão os nossos contatos. O Instituto, ele não é uma instituição financeira, ele não dá aconselhamento de investimento. Então, é importante ter, né, não só o nosso disclaimer, como também acesso às nossas redes sociais. E estou à disposição. Nosso stand é 1G. Convido vocês a conhecerem a criação da Rose Duque, lá, primeira peça, e poder dialogar sobre esse 8º e último metal precioso. Ok? Muito obrigado. Alguém tem alguma questão? Boa tarde. Boa tarde. Uma das várias dúvidas que eu tive, que eu vou focar nela, é como que manuseia esse metal, né? Como ourives, eu fiquei curiosa para saber se o ponto de fusão, enfim, essas coisas, a gente, ourives normal, né, conseguiria mexer ou teria que ser alguém bem especializado? Depende do equipamento disponível. Tá? Os cortes são feitos com os cortes EDM. Nós temos essa divisão, que é a Osler, que faz todo o aspecto de consultoria técnica, né, com relação ao corte. E a opção, né, por exemplo, vou dar um exemplo que nós fizemos com a Guilherme Duque Joias. Né? Numa terça-feira, nós aprovamos o desenho, enviamos para a Alemanha, eram 10 estrelas. Na quinta-feira, os cortes foram feitos, certificamos na sexta, na segunda-feira, embarcamos na segunda, na quinta-feira estava aqui no Brasil. Então, nós temos a opção de, conforme o design, fazer o corte, ou nós passamos todas as especificações técnicas. Tá? É importante frisar, eu não abordei tanto, o ósmio, na sua matéria-prima bruta, em formato de pó, ele tem uma característica tóxica. E pelo fato de ser raro, pelo fato de ser escasso, ele só é manuseado por especialistas. Então, por exemplo, o Instituto não compra de fontes privadas. O processo de cristalização ele tornou o ósmio atóxico. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, quando falo em fundição, acima de 500 graus, isso pode gerar o tetróxido com relação ao cristal. Abaixo disso, o manuseio ele é totalmente seguro e aí nós passamos essa orientação técnica de como cortar. Não é a mesma dúvida, mas meio que deu uma clareada já. Eu queria saber na questão do investimento de adquirir o ósmio. Então, a valorização dele ela é aumentada a partir do processo de cristalização dele. Não tem como ter um investimento do ósmio em material bruto, né? Em sentido de financeiro, eu digo de... Sim. O ósmio bruto, ele não só tem duas características em termos de mercado, ele é escasso, né? E com relação à pureza, com relação à composição, é necessário que se faça uma análise, né? E tem alguns formatos de ósmio que não sejam cristalizados, que são comercializados a um preço mais baixo. O que o Instituto fez, aí o papel do Instituto, principalmente na Alemanha, dentro de uma área que é ou não regulamentada, poder atuar dentro de regras muito claras com relação a, no caso, o ósmio cristalizado, e aí a valorização. Então, o processo do ósmio cristalizado, ele segue 160 etapas. E a precificação ele é em torno da taxa de colheita, do ósmio disponível... Até o ponto final. Até o cristalização. Ponto final. Exatamente. E a matéria-prima, você fala muito da Alemanha, depois da Suíça, cristalização, e depois da Áustria, mas ele, parece que eu andei pesquisando aqui, ele tem algumas mineradoras, alguma coisa dessa extração no Brasil? Parece que vem no Brasil? Sim, o mercado... Não existe minas de ósmio, existe minas de platina. De platina, certo. Quase 70%, a maioria está na África do Sul, Canadá e Estados Unidos. O Brasil tem minas, Brasil tem também, parece que mas em termos de extração de ósmio, é muito... Chega a ser irrisório. Minucioso. Chega a ser irrisório, assim, não é... É bem pequeno. É bem pequeno. Porque já é raro, e aí se tiver alguma coisa, é menor ainda a extração no Brasil. E aí entra o aspecto de viabilização econômica de se extrair. Mas a maior, então, eu acredito que é a África, você É a África falou? do Sul. Legal, bacana. Obrigado. Tá? Onde as minas são certificadas. E só para compartilhar com vocês dentro da área de governança corporativa, a África do Sul tem um dos modelos mais modernos e inovadores de governança corporativa. Então, envolve meio ambiente, envolve comunidade, envolve... Então, assim, né, toda mina tem um impacto ali. Claro. Então, a gente tem ali esse compromisso e contratos com eles
na extração, né, seguir alguns princípios aí. Legal, interessante. Obrigado. Eu fiquei na dúvida, quando você fala sobre o metal ser rastreável, né? Você está falando da rastreabilidade no sentido de saber a origem desse material, né? Você está falando aí da procedência dele, humana, ambiental. Então, ele tem essa vantagem, mas ele também é rastreável no sentido de não é possível existir, por exemplo, um comércio ilegal. É esse o ponto, porque acho que o diferencial do ouro hoje é que existe um mercado paralelo que é praticamente incontrolado, né? E isso muda até o valor do ouro. Né? A gente tem uma dificuldade de saber o que está acontecendo de fato. A circulação do ósmio é completamente regularizada. Não seria possível roubar alguém, né? Então, pode até ser, né? Tinha discos no stand, se isso for subtraído, por exemplo. E se for tentar ser revendido. Dificilmente, né? Com pelo código valor. de identificação e com código de propriedade, né? Uma vez acessado pelo Instituto, e se ocorre, por exemplo, um registro de ocorrência, a gente tem como rastrear e endereçar esse assunto. Entendeu? O fato é que o código de identificação de cada peça, ele está numa base de dados, e essa base de dados é compartilhada, né, no caso com alguns governos de alguns países, Estados Unidos é um, e aí traz, né, todo esse processo de rastreabilidade de toda a peça. Toda a peça tem um código. Tipo, não é um metal que seria lavável, né? Tipo, em dinheiro, assim, ele Não. dificilmente sairia... Não dá para derreter, não é um lingote que você derreteria e Exatamente, essa é a ele minha se dúvida. perderia, né, e seria também um risco. Então tá. Ok? Mais alguma questão? Não. Então, encerramos. Muito obrigado. Marcos Saito, não deixem de visitar lá o stand. Obrigada mais uma vez, Marcos, pela apresentação.